Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Bem-vindos todos vós mais uma vez, bem-vindos todos nós mais uma vez, bem-vindos todos os seres que aqui estão, as centenas, mais uma vez. Proclamamos mais uma vez a possibilidade de aqui reinarmos. E naquilo que reinamos, podemos todos nós, ao mesmo tempo, saudar o nosso ato. Então, saudar o ato é a relíquia da relíquia de todas as relíquias que podemos ter. Então vamos resolver isto um pouquinho só. De que tamanho puderam saudar vossos atos. Nisto que diz respeito do que proclama este dia dentro de um calendário deste dia, que por acaso surgiu pela potência dele mesmo. E no fundamento do que este dia proclamou-se por si mesmo, independente de tudo, por anos, centenas de anos, milhares de anos, milhões de anos. Então vamos retornar a uma grande questão original, de que possa, aquilo que faz parte da recordação de todos vós, que por acaso foi sustentada para existir, porque não o fizeram, e de que tamanho puderam saudar vosso ato. Na premissa do primeiro que seja, depois daquilo que diz respeito a todos vós, que é um período onde, mais do que o repouso, algo que por um ano, dezenas de anos, centenas de anos, milhares de anos, desde todos que aqui estiveram, todos, muitos todos, tantos todos daqueles que puderam, dentro daquilo que não houvesse um quiato do nada que fosse, e que estivessem todos vós neste campo de vida de encarnados, de milhares, 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 milhares. E no concernente a este milhares e milhares e milhares, havia um feitio, uma dinâmica natural e simples, de que dentro da possibilidade daquilo que puderam estar encantados, estarem profícuos, estarem mais do que poderíamos dizer de saudar o vosso ato, independente de tudo, se estão aqui hoje, apenas é resultante de tudo que tratamos do fundamento. Quer dizer que milhares, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e até milhares de anos, o mesmo encanto que houve é o que mesmo encanto que é. A mesma fome que é, a mesma fome que houve. O mesmo intento da vida de fazer valer que esta vida fique viva na dinâmica de um organismo orgânico, assim o foi. E o resultante disto sois todos vós, somos todos nós. E são todos aqueles que aqui estão também, as centenas, já que todos estes que estão aqui, as centenas, estão no prestígio do comumento corrente, da encarnação, numa orbe que cintila no horizonte e fica claro, já que há um elemento
maior do que todos os elementos que a faz estar clara na quantia de seu movimento, e aqui reinamos entre que precisa estar claro e estar escuro, e estar com sono, e precisar dele. Então podemos dizer que há mil modos de tratarmos do sonho. Profundo, superficial, não profundo, superficial. Toda a ciência que pode estar neste mundo do sonho é daquele período onde não há quem não o faça nesta terra, que diz, não vou mais dormir. Nenhum. Nem o maior, nem o menor, nem o desmenor e nem de nada. Sim, isto é um fundamento. Que tamanho puderam saudar o ato de vossas vidas? Depois que embranharam de tal modo em algo, que possa dizer que esteja claro ou não claro, que esteja cansativo ou não cansativo, doentio ou não doentio, desesperado ou não desesperado, enraivecido ou não enraivecido, e despertaram. Quando despertaram, nesse despertar que estamos aqui, porque aqui não estamos num ambiente onde todos vamos dormir e sonhar, e dentro de nossos sonhos vamos tratar juntos como haveria de estarmos todos dormindo e tratarmos do nosso dormir. Mais uma vez, por gentileza, recordem-se saudar os vossos atos. Daquilo que tratamos, saudar o vosso ato. Então vamos dizer que estamos saudando o vosso ato. Dentro daquilo que todos os indicativos que recepcionam para ser da natureza humana e espiritual. Isso não quer dizer nada, porque pegamos a herança disto e ela é obrigatória. Fazemos dela obrigatória, fazemos dela um servo, fazemos dela que é assim que tem que ser. O que significa saudar o ato? Então saibam. Então existe dois modos só. Dois. Quando saudamos o ato ou quando não o saudamos. E fazemos do ato o precursor daquilo que entendemos, ou todos os vestígios, ou todas as impressões que temos, e vamos indo. E também tem um precursor que desde que vamos indo, está no limite do que vamos indo, e o vamos indo é igual ao anterior vamos indo. É o igual ao anterior vamos indo, e é igual ao anterior vamos indo. De modo que só falta colocar exatamente os pés onde estivermos totalmente inconscientes de nosso ato. Ora, que prestígio estarmos aqui, filhos desta vida. Apenas estamos aqui para realçar aquilo que está esquecido. Então, a saudação de um ato significa o precursor, o grande precursor, de que saudando o ato, podemos dizer assim, de saudar tudo aquilo que foi sustentado pela possibilidade que despertei, pela possibilidade de que abri os olhos e fechei os olhos, e todas as capacidades que temos naquele ato, no primeiro ato, e que naquele primeiro ato, podemos dizer assim que é tão tedioso, tão comum e tão absoluto, que o fizemos assim, nada é sagrado. É comumente. Então, se o sagrado não está no primeiro passo, onde estará? Então, saudar um ato não significa um comportamento de saudar um ato. No efetivo que temos a obrigação de saudar um ato. No efetivo que precisamos e podemos talvez orar ou não orar. Significa que existe algo em nós
que prestigia a vida e aquilo que sustenta a vida em nós. E que sustenta a possibilidade de estarmos como seres da natureza humana e espiritual num campo de vida de encarnados, olhar assim, e só podemos saber dele através dos sensores naturais, que são tocar, ver, como todos identicamente. Por isso os automóveis não se batem, por isso que caminham nas ruas e não se batem, por isso que sabem e vão caminhar na rua bem dentro da direção que precisam e retornar que direção precisam. Ganhamos de presente. Se isto que tratamos é à toa, tudo é à toa. Se o prestígio é nada, o prestígio é nada. Se o à toa é à toa, sempre tudo é à toa. E vamos prestigiar algo de novidade, dentro da novidade, daquilo que está à nossa precisão. Então, saudar o ato, dignificar o ato, fazer dele valer o suficiente para no condizente aquilo que tratamos, e que este ato não esteja apenas num condicionante das nossas impressões da vida. O que é impressão da vida? Impressão da vida é que levantamos e temos a impressão lá bem longe, que deveríamos estar lá bem rápido, e que precisaríamos atender aquilo da impressão daquela que trabalhamos por ela toda a vida, daquilo que acumulamos toda a vida. Seja de qual modo, exterior, interior, que também é exterior, porque tudo é exterior. O interior é aquilo que não é visível. E todo exterior é aquilo que é visível. Então, seja de um modo ou de outro. Então, existe uma grande questão para todos vós e para todos os seres que estão aqui, tantas vezes. Sim, tratam de tanto, mas o que fazer? Posso dizer o que fazer? Primeiro, a hora que deitar numa cama que precisam dormir é muito maior do que qualquer intento que tenham. Porque algo imprescindível está no comando. E segundo, quando podemos estar 10, 20 seres próximos ou não, neste momento estão totalmente distintos, regiões distintas, atmosferas distintas, sonhos distintos, ninguém sonha igualmente. E nem sabe que o outro está sonhando. Isto é o começo, o que fazer. Então que este fundamento é tão grandioso, infinitamente maior, de que todo o nosso propósito externo, de que esteja, do que significará o próximo dia, e o próximo dia se levantará daqui a pouco. Então, levantamos como sentinelas de algo, como se tivéssemos um emprego de ser sentinelas de algo. E sentinelas de algo do quê? Da impressão que temos do que significa a nossa vida, do que significa o empenho que temos dentro dela para trazer os recursos que precisamos e tudo o mais. Então temos intentos de minúsculos, maiúsculos, não maiúsculos, seja o que for. Somos guardiões daquilo. Colocamos o pé no chão, e quando colocamos o pé no chão, estamos em totalidade, em esquecimento profundo, de que, primeiríssimo lugar, estamos sustentados naquele dia, tudo, o paladar, a fome, o estímulo, o instinto, o encanto, tudo está sendo sustentado porque não o fizemos. Não o fizeram e nós o fizemos. Estão incorporadas espiritualmente nesta terra porque não o fizeram, nem o organismo, nem interior, nem exterior, nem nada. Então, o que fazer, Madre Paulina? Isto.
Mas o que fazer? Não isto, não. Nada de fundamento, nada. O que fazer? Porque na minha impressão do que eu almejo não está dando muito certo. O que fazer, então, para que só existe almejo e impressão? O que fazer no entremeado de tantos almejos e impressões? O que a impressão fique de ponta cabeça e de lado? Então recordem quando coloque o pé logo ao amanhecer, que ganharam de presente, porque se não vier a rotação da Terra, vai este lugar, deste lado, vai ficar escuro, 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 escuro. Esse escuro, 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 só porque ganhamos de presente uma rotação deste planeta. Só isto, só ganhamos isto, mas só isto. Então ganharam tudo. Tudo. Depois de ganhar tudo, absolutamente tudo, então tem todos os ensejos, então todos os verbos, daquilo que posso intentar desta vida. E ele é tão primordial, tão primordial, tão primordial, que num instante, se chegar algo como um raio que venha do céu e não estivermos no próximo segundo, haveria de estar e ser o quê? O que fazer? Primeiro, estabeleça-se algo do que fazer. Os fundamentos. Pé, sou existencial, estou ganhando a minha existência. Que lucro! Quer dizer que posso ser existencial de todos os modos, sim. Então, este existencial, ele veio existencial e vai embora existencial, sim. Um existencial, um existente. Quer dizer que se olham para dentro, esse existente está em todas as impressões que tem do próximo dia, dos ensejos, dos desejos e dos quilowatts disto. É isto? Então, dentro de um grande maiúsculo, resolvemos o minúsculo. Quer dizer que se toda a vida está no empenho daquilo que possam acumular nesta terra, para que estejam de perna para cima para o resto da vida, estará resolvido? Então saibam, do maior tesouro pode estar de pé para cima, são existenciais. Tem um organismo pronto que faz por si mesmo. Precisa alimentar. Então, aquilo que tem a precisão de ser alimentado, tirar por si. Porque todo o contingente da obra de estarem aqui por milhares de anos traz por si. Existe um instinto natural por isto. Esse instinto natural por isto, ele pode ser natural e antinatural. Então, quando ele é natural, tanto que temos, no máximo, que saber que temos aquele dia e o ato daquele dia. Porque tem algo que temos a impressão que não é. Então, tem impressão é isto, tem impressão que isto não é. É uma impressão. Então, é mais do que conhecimento ou saber que não é. Impressão. Não é assim que se fala. Tem impressão que não é isto, tem impressão que é aquilo, tem impressão que aquilo é isto. Somos realizadores de impressões, continuamente. E elas impregnam e ficam. O que fazer, Madre Paulina? Primeiro, mais uma vez repetindo, será capaz de repetir isto amanhã cedo qualquer um de vós? Ou isto é bobagem? Diz que não é, o que não é bobagem é o que vai reinar amanhã, no dia de amanhã, como se esperasse que ele terminasse logo para começar outro. Que nas imediações e entre circunstâncias, há algo surpreendentemente que traz um consignado de vazio, de insuportabilidade.
Como pode o milagre ser insuportável? O que é insuportável não é o milagre. Sim, o que fazer? Ter a revelação disto. Então, se levantamos, e o feitio do nosso ato não é nada, ou ele é um convite extremamente contínuo e permanente, como se fosse igual. Então, significa que estamos pelo menor. Então, saibam assim, se aqui está escuro, então, neste mundo contemporâneo, neste mundo lá fora, então a luz e a praticidade da luz é extraordinária. Isto é recentíssimo, muito recentíssimo. Então, é muito simples. Se está escuro e temos que ter a revelação do escuro, como temos a revelação do que está claro? É simples. Ativamos algo que está ativado e depois a lâmpada acende. Muito simples, não é? Pois é assim na escuridão. Então, se falta potência e se falta uma certeza de que haverá um ímpeto de acender a luz, então esta luz vai acender agora, então vamos rezar para que ela acende. Vamos dizer que um dia ela vai acender. Vamos dizer que o Espírito Santo vai vir aqui acender. Que todos os nossos pensamentos positivos, coletivos, vai acender. Então, se existe em nós, existe algo em nós que precisa primeiro ter uma potência. Depois temos que ativar a potência e acender a luz. Se a luz não acende, primeiro que não tem fios de potência. Segundo que não acreditamos que podemos, que de fato é que podemos acender a luz. É crível ou é incrível? É cordato ou é incordato? É discutível? Vamos discutir como acender esta luz, sentados todos nós. Então, o precedente de tudo está no fundamento. Como vamos discordar disto? Como? O que fazer é isto que vamos dizer o que fazer. No primeiro passo. E de que levante os olhos e estejam despertos de um novo dia. Saiba que estiveram em uma circunstância onde bilhões de seres estariam em horários distintos. Obrigatório. Obrigatório. Por aí já não somos nada. Tem algo que diz deita e dorme. E se não dormir 1, 2, 3, está à beira do colapso? Ou à beira da loucura? Então, começamos acordando e falando, nossa, existe algo que pega assim e diz, deita e dorme. Quem é superior a isto, levante a mão. Todos os órgãos, por natureza, por eficiência, saudando o seu ato, estão tratando por vós, de graça. Porque poderiam vir só com o olho nessa terra, sem organismo, sem perna, sem braço, sem nada, só os olhos. Sois encarnados só os olhos. E os olhos estão paralisados em algum lugar. Mas não. Isto é um fundamento. Isto é pouco. Isto eu vou apagar da lousa, daquela de escrever, daqui a pouco. E vai valer exatamente o que qualquer um pode prever amanhã cedo de cada um. Tão prever, tão absolutamente, que nenhuma novidade haverá.
nenhuma. No precedente do intento, no precedente de tudo, mais do que tudo nesta vida, do que o fundamento. Ora, se a totalidade maior do que esteja em nós é um tesouro real, depois são detalhes. Mas o tesouro real, ele é por si só real, ou não. Ou vamos levar no mundo e acrescentar tanto que cada algo que acrescente, então podemos saber que ficamos felizardos. Do que? Então, primeiro, sabe o que acontece? Como os nossos atos são derivados de todas as impressões que temos, então vamos caminhando através das impressões e os atos são derivados. Os atos são derivados, todos eles. E tudo aquilo que estamos na Terra e promovemos são derivados. E os derivados dos derivados dos derivados vão fazendo um derivado. Quer dizer que o esquecimento do fundamental acabou e ficou os derivados. Resto. Acumulamos resto. Somos felizardos no resto. Porque é resto perante isso que nós estamos tratando. Um só encarnado nesta Terra. Se fosse visitado por esta Terra e estivesse um ser, então poderia ter um ser de que está lúcido e acendeu a luz. E olha que milagre! Como pode haver um milagre deste? Nesta orbe, contando com estes elementos? O que fazer? Respirem e saibam que, primeiro, o ímpeto de respirar veio por si só, porque se não viesse estaria morto. Menos ainda. Cada vez menos. Então teriam um instinto e teriam fome, porque o organismo pede fome. Então teria um milagre comendo outro milagre, porque se não houvesse nem outro milagre, e se houvesse só um ser da natureza humana e espiritual, sem nenhum tipo de milagre, que pudesse absorver e comer, morreria de fome. Estamos falando do quê? Do que fazer. Quer dizer que vamos melhorar o que vão fazer amanhã, sendo que são ínfimos. Quer dizer que enriquecer naquilo que se foi demonstrado de seres em totalidades que ficaram riquíssimos. Então, para Cristo, o que precisaria? Então ele demonstrou que dentro desta totalidade em absoluto, era Filho de Deus e absoluto em primeiríssimo lugar, cada passo, cada ato, cada manifestação, porque tudo era resto. E você sabe o que é importante para nós? Primeiro o resto, depois o Cristo. Mas, Madre Paulina, isto não... Como vou fazer isto? Se eu comungo com os restos, eu vivo com o resto. Eu tenho as intenções de resto, e tudo soberanamente à minha volta também os tem. Como que eu vou fazer, Madre Paulina? Então, independente de tudo, independente se vai dar certo qualquer algo amanhã, põe os pés e saiba onde estão. E saiba que não realizaram por isto. Diante disto sois nada, e sendo nada, então já começa a ficar rico. Porque, para que no efetivo do fundamento maior é a herança total que possa ter. Ora, se na herança maior de todos que sois existente, então sois existente aqui, estará existente lá, e lá, e lá, e lá.
Então já sois riquíssimo. Então, para onde vamos sendo existenciais? Vamos procurar restos e ainda deixar restos. Então, estamos hoje na sala do que fazer, porque é muito tratado assim, é muito tratado dos fundamentos, mas o que fazer? Quer dizer que a questão do que fazer é como daquilo das minhas impressões e daquilo que eu quero que melhore dentro de todo o intento das minhas impressões é o que fazer. Existem promovedores de todos os fazeres desta terra. Ganham para isto. É só encher o bolso de dinheiro e procurar todos aqueles que vão facilitar e promover todos estes restos. Pronto, o que fazer é isto. Bom, neste mundo, então encher os bolsos de dinheiro. Pronto, está resolvido. Neste mundo está resolvido. Sabe qual era o maior tesouro que temos? É ter a revelação. Não o conhecimento indireto, que não vamos estar mais aqui. Direto. Quando este conhecimento direto, vai saber que sois menor ainda. Olha, está do tamanho de um gnomo de 10 centímetros, porque não é nada. E se deixar resto, vai ter que dar conta. Os restos são muitos modos de deixar restos. A pólice de um tesouro maior do sol nascer, primeiríssimo lugar de que tudo que vos sustenta e da qualidade de que sois existenciais, de que é um tesouro, depois é o que é insignificante. Se mudar o insignificante e ficar o contrário, o insignificante vai ter a proeza do que pode realizar externamente. Virou o contrário. Primeiríssimo lugar isso. Então pergunte para a Madre Paulina. O que fazer, Madre Paulina? Se já temos uma riqueza original, porque vamos procurar riquezas não originais. Se esta não é porque estamos pobres de algo. Estamos pobres de algo que deixamos escapar por todos os cantos e ficamos pobres. Então, pobres e procurando algo. Procurando algo do que é menos importante. Então, diríamos, o que fazer? Mas riqueza assim não funciona. Não funciona. Se no começo de colocar os pés amanhã, o mais importante de tudo não for isto, então tem uma revelação, tenha o critério de dignidade de uma revelação, pouco me importa isto, importa todos os demais. Só que tudo demais está na lida de que ficareis mais pobre ainda, não mais rico. Então, o que fazer é ter a revelação de que, se não tiver uma potência e não tiver ativada esta potência, não acende a luz. A potência está nesses fios, está nos fundamentos da eletricidade, está nos fundamentos, e está nos fundamentos que eles são exatos e indiscutíveis. Polos e tudo mais, coloque o contrário, os polos. Então, de manhã, isto fala corretamente e tem o ato correto. Porque um fundamento é absoluto. Coloque o coração do lado direito, então. Que mais podemos demonstrar isto? Mas isto não vale nada. Apagamos tudo. E só vivemos um sonho de impressões dia e noite, que está acabando para milhões agora. Agora!
neste instante, último expirar. Fim. Então tem algo, um expoente, algo do que tratamos. Neste algo existe um ímpeto original. Qual o feitio da obra-prima, de que me fizeram esta obra-prima? Qual o meu caminho? Qual o que possa dignificar dentro do meu ato? Podemos ficar importantes de todos os modos e modos possíveis e ver que pouco importa para a verdade, a vida e aquilo que te sustenta e aquilo que sustentará e aquilo que efetivará nada. Então, na natureza, todos os seres com entradas totalmente distintas da proeza, da sua confecção, demonstram isso. Não estão miseráveis, a menos que o homem interfira. Têm a mesma proeza de levantar, olhar para o dia e fazer daquele o máximo possível, sabendo que podem estar outros mortos no dia seguinte e fazer o possível para isto. E estão vivos. Quer dizer, criamos a possibilidade infinita de necessidades. De 10 necessidades, inventamos 1000 necessidades, 2000 necessidades e 2000 ímpetos para cumprir as necessidades. Se formos felizardos de ter uma potência e acendermos a luz e termos a revelação, tudo demais é insignificante. De outro modo, ficamos importantes no que possa significar externamente e de que é um sonho total e uma impressão gigantemente à toa. Mas saibam disto, como sempre tratamos, tudo é sustentado. Então, dentro desta impressão dirá, isto é bobagem, porque vale a impressão que eu tenho deste mundo e do que é importante será sustentado. E daquilo que é sustentado será mais sustentado. E se estiver no engano, o engano será mais sustentado até o fim do engano, nem que se multiplique por 1000, porque assim a lei dos polos será sustentada. E se termos a proeza e o milagre, de termos a proeza e o milagre de ser existenciais, então não tem limite para o engano e para o que cutuca o engano. Não tem limite. Do que é sustentado está por todas as partes. Se com toda a ciência do mundo, que a ciência é natural intrinsecamente como a verdade, fala a verdade, a ciência simplesmente é aquilo que relata o que ela não pôde fazer, apenas fotografa e dá indício de prosseguimento de manipulação. Apenas isto é a ciência. Toda ciência que possa cair no que é discutível não é mais ciência. O discutível não é científico, o indiscutível é. Então, a proeza científica pode dar leito, pode sustentar seres com conhecimento em totalidade do que significa todas as chagas deste mundo. Tem centenas em totalidade disso, que as chagas são sustentadas. Então não podemos dizer para Deus Todo-Poderoso, não sustente mais as chagas. Elas serão sustentadas até o último, de que preconiza o contraponto de não haver chagas. Então, é uma ciência, é indiscutível, não é?
Então, o que discutimos em nós que podemos achar dentro de todas as impressões possíveis que são discutíveis? Discutíveis. Como podemos negociar impressões, então, dentro de nós, para dizer que as chagas não existam em nós, nem o envelhecimento, nem o entorpecimento, nem o sono, nem nada? Quem é? Levante a mão. Quer dizer que isto é implacável, isto é indiscutível. Quer dizer que as impressões do discutível que temos em nós, ela vai dar na ciência daquilo que é sustentada. Porque ou damos um presente, se dermos um presente maravilhoso para alguém, do modo que ele possa utilizar um presente, será sustentado. E o presente será sustentado. Então, se posso dizer que dentro de todas as impressões de todos vós, e que essas impressões poderão parar com as chagas, que poder discutir infinitamente de caminhos ou não caminhos, seja o que for, do que é por isto, 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 será sustentado e cai no pé, com um peso gigantesco. Então, quando amanhã estiver claro, porque o dia chegou, porque o sol está emanando ali, ganhamos de presente, porque não fizemos o sol, nem a claridade, nem os nossos olhos, que condiz com todo o universo de cores através desta luz que é uma só. Menos filhos desta vida, bem menor, todos nós, madre, quando diz que tratamos o que poderia de ser grande de Madre Paulina, só filha disto e com este tesouro gigantesco. Se apagarem tudo isto amanhã, saibam, o contraponto reinará. E se não existiria uma luz que possa acender no peito e que ela acenda lá em cima, ela é dona de todos vós. O que fazer, Madre Paulina? O que fazer no que diz respeito a este portal da ficação, pleito ecumênico da verdade? É trazer uma potência um pouquinho maior aqui e tratar disso. Recordem bem, se acabar a potência das pernas agora, dos músculos, e precisar ir lá para acender aquela luz, ela não acenderá. Nem daquilo que tratamos sempre, nem por reza brava, mas nem por reza brava. De todas as rezas, das rezas, de todas as rezas. Ela é uma equação exata, potência, intento, verbo. Tudo isto é indiscutível e acendemos a luz. Mas tenho a impressão que não é assim. Tenho a impressão que ela só não está vindo porque parece que eu fui ultrajado nesta vida. Porque estou vítima disto, daquilo. Porque poderia ser diferente. Só existe um apelo para todos nós. Temos o tesouro real, quem mais? Mais do que isso não existe. Não existe. O apogeu disto, e quando não estiverem, daqui a pouco. Será que quando tratamos daqui a pouco é ofensivo? Não.
É porque se daqui a pouco vai passar o trem, daqui a pouco vai passar o trem, aí vamos deitar na linha do trem. É isto. Então há algo consciente, daqui a pouco vai passar o trem. Então, se algo estivermos tão amortecidos que daqui a pouco vai passar o trem e podemos ter a impressão que dá tempo de dormir um pouco, daqui a pouco vai passar o trem. E ele não é um pouco disto ou um pouco daquilo, ou a impressão que tenha é absoluto, vai passar o trem. Mas o que eu vou fazer? Amanhã tudo me aguarda e me espera. O que vou fazer? Aí, se tudo que está e tudo que me aguarda, e no apogeu disto vai ser o meu dia, significa que faz muito tempo que ficamos importantes. E faz muito tempo que não colocamos o pé quando nasce o dia e tratamos dele com certeza. Aí porque fomos atropelando. E todos atropelados e aqueles que se atropelam te aguardam. Quando isto aconteça, temos o quê? Uma revelação. Mas já que é assim, que continue assim, não é? Então, já que eu estou insensível das pernas e não consigo encontrar o lugar de acender a luz, não adianta rezar, nem dizer que alguém vai acender, a luz vai ficar apagada. Como agora? Vamos rezar para acender, que esta luz acenda? Vamos rezar juntos? Vamos dizer que vai aparecer algo, ou vai entrar do divino espírito do ano e um ser espiritual que vai se materializar e vai acender a luz para nós? Se o mundo não fosse tão cruel comigo, será que não poderia levantar e acender a luz? Então pergunte para todos que o trem já passou. Então quando temos uma revelação habitual, é habitual. Esqueci que tinha um buraco e quebrei o pé. É habitual. Mas esse habitual vai levar uma atenção muito maior agora em algo, num buraco, e assim por diante. Então tem a revelação habitual e tem a grande revelação, que é um buraco imenso. Se dizermos assim, isto, que seja assim, significa, em primeiríssimo lugar, que estamos muito longe de termos a revelação absoluta e concreta e total de todos os tesouros que nós temos já. Se isto valer de ser, em primeiríssimo lugar, isto não os detalhes, isto vai dar um tipo de ânimo. Dando um tipo de ânimo, vai ter algo que coincide com esse ânimo e vai assoprar o ânimo. Aí o ânimo aumenta. Se o ânimo aumenta, aí nós vamos encontrar saída para aquilo. Se ele aumenta um pouco mais, vai encontrar uma grande saída. Mas, se em detrimento de tudo que ficamos importantes e todos os atropelos, isso quer dizer que a minha vida será sustentada. 10 vezes, 20 vezes, 20 vidas.
Não importa. Não há negócio com o sustentador. Não há política com o sustentador. Não há. Dou-lhe tudo e vou sustentar. Dou-lhe a possibilidade da manifestação e do verbo, que nenhum animal tem, e será sustentado. Então, os animais têm uma competência de expressão única, em todos os continentes, em tudo, única. E elas são perfeitas, porque servem perfeitamente para o obséquio de que significa eles mesmos, e de que significa a totalidade deles. E que a totalidade deles significa que oram perfeitamente. Não há um animal que aprimorou a cama para dormir. Nenhum animal. Então arrumamos centenas e centenas de encrencas para poder correr atrás delas. E corremos atrás delas. E significa isto que se tornou a minha vida, as impressões que tenho e o que eu entendo dela. Sim. Nós. Então saímos do tesouro real, fomos para adjacências das adjacências das adjacências. Escoa dentro de tudo isso a grande potência divina em nós. Escoou. Então poderíamos dizer que todos de vós, um por um, poderia levantar e dizer: o que fazer, Madre Paulina? Porque tenho esta dificuldade, tenho disto, será que poderia isto? E tenho um tipo de fobia no peito, será que isto? Tenho uma raiva interior. Será então porque disto? Tudo aquilo que profanei dentro das todas as riquezas, trouxeram-me isto. Cada um vai dizer de um modo. E a Madre Paulina vai dizer uma coisa só. Amanhã cedo, coloque os pés no chão primeiro. Saiba que algo que sustenta os pés está existente num campo de vida de encarnado gigantesco, de bilhões de seres. Todos do mesmo modo vão sentir o pé primeiro, depois vão conotar por acaso que estão respirando bilhões de seres. Fora outros detalhes que não precisamos tratar. E temos um feitio de que somos donos disto, temos o domínio disto, e de que somos o quê? É o que diria para qualquer um dos milhões que estivesse aqui, seria isto. Só isto. Primeiro, acerca da própria riqueza, daquilo que não fez por si mesmo e nem fará jamais, e de que foi herdado. Primeiríssimo lugar. No condizente a isto, tereis uma corresponsabilidade imensa, porque não fizeste organismo, não fizeste a competência de estar aqui, não fizeste nada. Ah, não, mas eu tive a competência de realizar a obra-prima, e teve muitos seres que eu fiz nesta terra. Fizeste? E assim por diante. Então este ser veio do milagre. Ou ele é elevado para o milagre, ou ele é levado para as adjacências. E se as adjacências o comprarem, não saem nunca mais. Ou saem, ou as adjacências vão ser sustentadas tanto, e vão condizente a isso. E assim será. E tudo que olhamos para fora, parece que projetamos de acordo com nossas impressões. E os outros também. Então, Madre Paulina falaria exatamente isso.
para qualquer um que se levante, dentro de qualquer tipo de propósito do novo dia. Porque só este novo dia, e na qualidade que ficamos insignificantes perante um tesouro real, ou ficamos grandes o suficiente que temos a impressão que somos grandes. Somos grandes. Sim, mas podemos ser grandes assim, por isto. Podemos ser grandes por isto. Podemos ser grandes por isto. Podemos ser grandes por isto e podemos ser grandes por isto. O grande é igual. Então, no interior deste pórtico, estamos por isto. É o único efetivo que temos. E é o único efetivo que sempre será. Porque não vamos evoluir do fundamento, vamos chegar cada vez mais no fundamento. O fundamento não evolui. O fundamento é o mesmo do piscar de olhos de milhares de anos e agora. Então, caminhemos sempre para aquilo que não possa ser evoluir, mas o fundamento. E neste caminho de fundamento, ele indica. O fundamento indica. Se a água quer descer, apenas ela quer descer. É um fundamento. Se algo é precisão absoluta em nós, vamos discutir que se precisamos deste elemento ou não este elemento e tudo mais. Sabemos que se encharcarmos de água, podemos morrer encharcado. Se termos sede implacável, vamos morrer de sede. E sim, e será sustentado. Experimentem. Então, o que vale é o sustentador. O que vale é o sustentador. Aquele que sustenta tudo. Tudo. Então saiba, se eu vou falar assim, vou chutar a parede. Ele sustenta o pé. E sustenta a potência de chutar a parede. E vai sustentar a dor. E vai sustentar os ossos. E vai sustentar até o limite de que possa. E vai sustentar o contrário também. Porque se atrofiar e necrosar, ele vai necrosar e será sustentado. Quem muda isto? É isto que tens todos vós e o que nós temos. Deste lado da partida, como encarnados, e deste lado da partida. Levamos consigo só esses tesouros e mais nada. Então se diz muito nesta terra de vitalício. Como se pudéssemos ordenar e comprar o vitalício. Como ordenar e comprar o vitalício? Então, comprem o vitalício daqueles que estão próximos de vós. Compramos as adjacências e as impressões e elas serão sustentadas. Cruelmente. Absolutamente, totalmente já estão. E tem um aviso. O trem vai passar. Isto dá algo em nós. Dignidade. Isto que temos quando acordamos de manhã e tratamos assim a vida, traz dignidade. Traz um chamativo. Como se tivéssemos do ácido, tornássemos algo como um mel, que tem um chamativo do mel, que tudo tem um chamativo. Carnes têm chamativo, carnes podres têm chamativo, a morte orgânica tem um chamativo, então quer dizer que o chamativo é tudo. Então é um fundamento. Qual o chamativo que temos? Pelo chamativo que temos é o que vem.
simples, não é? Pelo chamativo que temos, é o que vem. E não há o que mude. Não há o que mude. Então podemos fazer muitas apelações para Deus Todo-Poderoso, aquele que sustenta tudo. E uma delas é essa: elimine isto, elimine aquilo, elimine aquilo. Então, se nenhuma prerrogativa dessa temos a altura de ter qualquer prerrogativa como sustentador, será que somos importantes? Então, tornem-se um chamativo. Dê um botão que possa acender a luz e o chamativo vem. Mas se acender a luz não é interessante, o chamativo não vem. E vai sustentar o contrário ainda, de ficar mais escuro. Este chamativo é original e está dentro do fundamento, não nas adjacências. O chamativo das adjacências é todo este mundo como está por toda a volta. O que este grande mundo fará pelo que trem vai passar. Pelo aquilo que poderá, vai ser sustentado, seja o que for. Se só vem escuro porque o chamativo é do escuro. E se o chamativo é só do escuro, acontece dentro de nós que gostamos do escuro. Isto é uma lei. A prerrogativa maior de todas, se está de ser existencial, dentro das impressões que tem disto, é uma grande bobagem. Então, Madre Paulina está tratando de algo muito importante. Qual o chamativo? E que as adjacências são importantes, seja qual for. O deleite o deleite das adjacências são mais importantes. Então, o chamativo vai ser nas adjacências, não no fundamento. Damos todos os nossos presentes reais magníficos, milagrosos, em si mesmos indiscutíveis, pelas proezas mais medíocres possíveis desta terra. Damos a vida por isto. Damos a nossa vida no efetivo, e quando temos um aspecto emocional doente, e queremos enfiar todo o nosso emocional no emocional alheio, e para que ele fique doente igual. Primeiro, cure-se. O que é curar-se do emocional? Curar-se do emocional, que em primeiríssimo lugar o Pai, primeiríssimo lugar o sustentador. E de que tudo que está à volta também o é.
E tem uma pólice entre nós agora? Com um vitalício maior possível. Seres que aqui estão absolutamente invisíveis aos vossos olhos, ao vosso toque, ao vosso odor. E de que esses seres, há muito, vivem num reino direto não das impressões que possam ter. E nisto, eles armazenam aquilo que o sustentador dá. Armazenam. Quanto mais armazenam, mais tornam-se invisíveis. E quando tornam-se invisíveis, quer dizer que a pólice desse tesouro real é o maior de todos os tesouros. E na invisibilidade tem uma potência suficiente para, num ambiente inóspito, extremamente inóspito, que é o campo de vida de encarnados, é extremamente inóspito. Que todos os seres estão muito longe de qualquer fundamento. Realizaram a prima de si mesmo, de fazer o fundamento que quisessem. Extremamente. E trazer para nós. Uma coisa natural e simples. De que não fizeram e nem realizaram, porque só existe um veitor, o sustentador, e que dá a posse da gente de entrarmos num reino um pouquinho deslocado da vida habitual de cada um. Quando por acaso que entenderem que é de qualquer tudo, no próximo dia que puserem o pé, isto levarem a uma coincidência do nada. Uma coincidência onde se esvai esta potência divina em nós. E de que toda a pretensão é, olha, eu entendo que é assim, ontem foi disso, anteontem e ontem, e do que entendemos. Quando este entendemos, ele é sustentado. Ficamos servos disto. Ficamos ordenanças disto. Então só uma pequena luz que vê isto, saiba que se inventaram mais um que entenda isso, vai ser pior. Mais um só. Mas se inventaram mais 3 ou 4 por dia, vai ser infinitamente pior. Então existe um aspecto que quando o precursor máximo e daquilo que não tudo das ferramentas que ganhamos e que precisamos ter um cuidado gigantesco. Mas quando acontece isto de uma luzinha só, entenda, existe uma encomenda, aquilo que tratamos agora. Existe algo, um chamativo original. Nesse chamativo original se acerca inteligências que se acercam neste original, e ele amplia, e repetindo o que Madre Paulina diz, ele insufla isso, mas ele não, como ele vai insuflar o engano? A insuflar o engano. Ele já é sustentado sem insuflar mais uma vez?
Então, as flores sabem muito bem disso. Elas criam um chamativo. E os insetos vêm lá e polinizam a flor e vem o fruto. É simples. Se a flor não abrir ou algo parecido, ela vai dizer assim: o que fazer, Madre Paulina? Tem um indicativo original. Ela abre, tem odor, e vem o inseto original e a fecunda e vem o fruto. Escreveram isto. Não há como seja diferente. Se essas abelhas não estão vindo na nossa vida, é porque não há chamativo para elas virem. Se não tem o chamativo de uma luz, porque se a luz não vem é porque não tem o chamativo. Porque tudo com o chamativo original vem. Se tudo nesta vida, por todas as partes, o fundamento não trouxer, nada trará. Mas saibam disto. Há centenas, talvez alguns milhares, de que, como todos vós, indispositivos, e estão aqui, eles também estão como todos vós. Quando chega um momento assim, todos sintonizam do mesmo modo. Isso quer dizer que está na sua existencialidade, é isto. Quer dizer que quando forem para lá, o que vai valer a vossa existencialidade é isto. E todas essas centenas e centenas, estamos tratando igualmente, porque todos estão cheios de impressões das piores, com os chamativos dos piores. Estão escutando como todos vós, e será assim, e será sustentado. Promova algo que seja o contrário, que não seja sustentado. Então, se o trem passar e estiverem com ódio, estiverem guardando coisas inúteis e as impressões foram, elas serão sustentadas. Então terão a relíquia de vossas vidas, de acordo com isso, e que vão dizer: qual é a vossa vida? A minha vida é isto, 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 isto. Estamos falando de outro mundo, de fantasmas, será? Ou serão vós fantasmas aqui no campo de vida da Terra? Quem será que é mais fantasma? Então, naquilo que sempre tratamos, Senhor, habita-me. Não é, Senhor, habita-me, vem habitar-me um dia. Senhor, habita-me. Realiza a obra-prima da minha existencialidade. Olha bem. Senhor, porventura, em algum momento, habita-me. Senhor, habita-me. Me habita. Porque é o precursor e sustentador de tudo. Tudo o quesito que se afasta disto é engano.
E Ele dá ferramentas. Então podemos pensar junto com sentir. Podemos pensar, sentir, ter fome, copular. Podemos isto, daquilo, podemos tudo. E tudo que podemos e que será sustentado. Só que existe algo dentro disto. E dirá assim, naquilo que habito-vos, preserva-me. Preserva-me. E será infinitamente mais sustentado. Em todas as possibilidades infinitas da natureza humana e espiritual. Ora, filhos desta vida e de todos os seres que aqui estão, qual o colegiado dos santos? Então, o colegiado dos santos é um enigma. Então, podemos atribuir de santidade aquilo que infinitamente o Senhor habita-me, Ele é consagrado no próprio habitar. Então, o santo não prodigaliza nada de que seja grande, mas prodigaliza daquilo que ele é pequeno. Este é o colegiado do santo, do que ele é pequeno. Porque tudo que ele for grande, ele utiliza as ferramentas dentro do engano, tão absoluto e absurdo, de tornar algo importante que não seja. Este é o colegiado do santo. Quando aquilo que habita e realiza e faz possível o seu estar existente, e ele é o maior de tudo, as adjacências ficam menores. E do que diz respeito ao nosso movimento, nossos atos, de tudo aquilo que vem para nós, de uma graça gigante, saiba que dentro dos fundamentos está o quesito da flor exata, daquilo que precisa haver dentro do odor perfeito e dentro do fundamento. Então, como que estamos? No quesito que, dentro do fundamento, trouxermos algo de grande impetuosidade, ela será sustentada. Então é assim, como no fundamento, podemos realizar a obra-prima daquilo que é sustentado, porque será, de forma que este sustento fique o maior de tudo. Então, somos portadores de algo, de todos os mistérios. Então há um propósito no interior deste portal da vivificação. E o propósito do portal da vivificação significa que todo proveito doce fecundo daquilo que sustenta, Sempre o que sustenta manifesta, sempre o que sustenta manifesta, sempre o que sustenta manifesta. Então ele vai sustentar uma manifestação dentro da fidelidade de uma inteligência maior. Culmina que, através de ritos de passagem, fazemos um circuito até atingir algo. E não podemos dizer assim, não, corta pela metade.
corta pelo 1/3. Não, vamos discutir isso, vamos fazer. É indiscutível. E começa assim. Quer dizer que isto é fidelidade. Não é aquilo dentro da impressão que queremos. Está dentro de uma fidelidade, dentro de um fundamento e dentro de um rito. E o rito dentro da fidelidade significa um demonstrativo da competência daquilo que é sustentado de um ser da natureza humana espiritual encarnado. Quando diz respeito que um ser da natureza humana espiritual, na corrente obra que tratamos desde o princípio sempre identicamente, e dentro desse fundamento maior de todos, e ele se tornar cada vez menor. E o fundamento existencial ser disso, mas se isto for menor, ele vai ser o que? Burro, imbecil, ignóbil. E é a proeza do fundamento e da natureza humana, espiritual e do existencial. É a proeza máxima de todas as ferramentas que podem existir. Mas sabe que é ferramentas e será sustentada? Tem a revelação disto. No apogeu disto, desse ser da natureza humana e espiritual, com a revelação desde todo o princípio de tudo que tratamos. E no que diz respeito, teve uma revelação imensa do que significa ele falar assim: tenho a impressão, e vou utilizar a expressão, ela será sustentada. Primeiro, é que ele fala, saberá onde que será. Então, qualquer impressão particular que será sustentada, será aquilo que vai vir de encontro e vai ser o nosso contrário. Então, a proeza disso diz respeito porque um ser que está, tem a revelação disto, uma velhinha acesa. Como poderão ter agora a revelação clara de onde é vossos lares? Absoluto. Então, tudo que podemos utilizar disto e fazer disto um conclave de atos, eles serão sustentados. Ora, serão sustentados de tal modo que temos a impressão que somos um aglomerado de todas essas impressões sustentadas. E quando temos uma revelação, elas são tão sustentadas completamente que ficamos escravizados naquilo. Aí podemos fazer aquilo. Mas que posso fazer? Estou escravizado. No fundamento maior de ter esta revelação, sabe o que acontece? Existe algo que tratamos. Tem algo que se abre e vem uma abelha. Dentro do fundamento, não da adjacência. A adjacência já está morta. Quer dizer que primeiro vamos retornando para os fundamentos a partir de tudo que tratamos. Quando os fundamentos são muito, infinitamente maiores, ele terá um caminho próprio, terá um poder próprio e terá a competência de acender a luz, girar o botão e acender a luz. E cada vez mais se tornar-se claro, mas cada vez mais tornar-se iluminado e claro, ou o contrário, fechado, escuro. Este ser da natureza humana e espiritual, quando potencializado de tal maneira, onde as adjacências são adjacências em absoluto, qualquer algo dentro da adjacência, precisamos ter um cuidado infinito, porque elas podem nos tomar infinito. E quando o feitio
de todas estas combinações. E quando temos todas as entradas que nos fazem ser da natureza humana e espiritual por natureza, e que sustentam do macro, do micro, do minúsculo, do invisível, sustentando tudo, ficamos simplesmente isto, esse existencial que todos nós. E se existencial estiver acumulado desse sustentador, existe algo indescritível. A apólice de que apareça uma porta secreta de uma passagem. Quando esta passagem surge, existe algo inacreditável. É uma passagem que quando entramos, é um rito, nunca mais será igual. E passamos por ela, nunca mais vai ser igual. E esta passagem nos chama. Por quê? Porque toda a potência deste ser combina com a potência da passagem. E uma porta se abre. E quando esta porta se abre, tem um guia. E este guia diz: faculta-me que conheço absolutamente esta passagem. Siga-me. Ele apenas olha para trás e diz: deixa tudo isto para trás. E quando este flúvio de uma potência maior o chama para dentro, tudo muda porque a velocidade muda, o tempo muda. Todo o habitual concernente ao campo de vida de encarnados, desta riqualidade imensa, nisto precisa ter uma potência muito grande para estar cônscio e não perder a consciência, e estar cônscio em consciência total, e atravessa, aí chega num ponto onde há algo tão indescritível como sempre tratamos e sempre trataremos, chega no lugar do descanso. Ora, então poderíamos, dentro das nossas impressões da espiritualidade, dizer que o último lugar que esperássemos ouvir é que chegamos no lugar do descanso. O lugar do descanso existe diante do cansaço extremo de todo o plano encarnatório. Então, o próprio desespero do cansaço faz e pode sustentar algo que possa ser o descanso. E lá está o descanso. E é tão descanso que é possível, dentro do verbo descansar, sempre assim, chegamos no céu, não precisa a eternidade, só aqui está ótimo. Junto com esse descansar, existe algo que como a flor surge, que é uma gratidão. Ora, quando esta gratidão temos uma entrada, uma das entradas, e uma das entradas principais, que consta com a gratidão e todo o aspecto emocional da natureza humana e espiritual, ela é algo que floresce. Quando floresce, significa que é direto, a gratidão direta, constante, permanente, que nunca se acaba, por aquilo que é sustente, e que sustenta aquilo que floresce, que sustenta a sua existencialidade, que sustenta tudo. Então a gratidão está na natureza humana e espiritual, em todos os cantos, na pior escuridão e lá em cima. É uma entrada que diz respeito a estar grato. Então podemos estar grato pelo equipamento que temos, que podemos matar, e que podemos estar grato por todas as heranças das piores que temos. Podemos estar grato por tudo que o mundo nos dá. Podemos estar grato. A gratidão está aqui por algo, e desaparece, está por outro algo. E esta gratidão que nós estamos falando
é pertinente aquilo que sempre é um estado de gratidão que não acaba, um estado de gratidão que não acaba. Então, isto é um livro que nós estamos tratando e que estava escrito disso. É mais do que isto. Estamos deslocados um pouco. Quando floresce a gratidão, imediatamente floresce do mesmo modo a oração. Agora, a oração vem de uma outra entrada, que é da fé. A fé significa um mistério em si mesmo, do que diz respeito ao que está mais do que impossível de discuti-la. É o elo maior que possa existir dentro da existencialidade, principalmente do Criador, e aquilo do ser que sustenta nós. Então existe religiosidade em todos os campos e sempre existiu, desde que pisou o homem nesta terra, não porque algo que ele inventou e quis, porque existe uma entrada da fé. E dentro da fé existe algo que olhamos para cima, porque não é possível. Olhamos para cima. Então podemos dizer que dentro das nossas impressões e que se multipliquem aos milhões, que temos a impressão de um Deus lá em algum lugar e de que estamos rezando por Ele. De um Cristo lá em algum lugar que estamos rezando por Ele, ou que Ele reze por nós, sendo que instantaneamente somos o feitio disto. Em esquecimento profundo. Não porque hoje tenha que se estabelecer, que possamos levantar as mãos na altura do coração. Então, o efetivo natural de orar está entre nós. Ele não é uma convenção que vamos nos esforçar para orar. A orar natural, espontâneo e simples. A oração significa algo muito. Significa que ficamos uma antena. Orar significa que ficamos uma antena da inteligência maior. Então não oramos pelas misérias, desmisérias, não oramos por isto ou por aquilo, tornamos antenas da inteligência maior. Ela é que sabe. Neste orar, nesta gratidão, há 3 efetivos, 3 indicativos para estes seres que têm a proeza de realizar esta obra-prima para nós. 3 vertentes. Então vamos lá, a primeira. Para cada um de nós, há um ser da natureza humana e espiritual que tem um ímpeto, uma querência de reencontrar-nos. Um para cada um, não é um para todos. E nisto sempre tratamos como se trata este mundo. Estão limpos, penteados, bem vestidos, cheirosos. Vão se aproximar de todos nós, vão colocar as mãos em cima. O que poderia dizer este ser que já convivemos, que tivemos um laço, um entrelaçamento. De que vale a pena este encontro? Um entrelaçamento de que não significa que se escoe nada.
na lucidez desses seres que estarão entre nós, que colocar as mãos em cima, entendam? O que vão tratar é privativo a cada um. Não peçam esmolas. Tenham dignidade do existencial que sois. Então isto traz uma agradabilidade. Sim, isto é riqueza. Não é adjacência. Não é aquilo que nas adjacências vamos encontrar isto. A segunda vertente, aquilo que possa esclarecer sobre os guias. Já que todos os guias, dentro de suas funções específicas, por isso que são guias. Quer dizer que um guia, dentro de um guia para uma flor, e no propósito de uma flor tem um guia absolutamente perfeito, é só abrir e exalar, vem um inseto. Então, quer dizer que em todo o universo existem guias, sim. E no universo de natureza humana e espiritual, os guias dizem respeito a esta confecção, a esses guias com respeito a estas confecções, a nossa confecção. E eles estão prontos para conduzir-nos de um ponto para outro, para conduzirmos de uma atmosfera para outra, de um campo de vida para outro, ou nesta terra, comumente, pode nos trazer da onde estamos perdidos, nas montanhas desta grande vida, e que com sede, com fome e desespero pedimos ajuda, como uma flor em desespero absoluto, pela sede, pela fome, pela disposição da vida. E este guia se aproxima e diz, então nesse momento que um guia se aproxima, todo atropelo de qualquer impressão desaparece. Só um tipo dentro do fundamento. Salva-me. Estou perdido. Ah, o guia predispôs absoluto, sim. É meu corriqueiro lugar. Siga-me. Então o guia talvez diz assim, está levando tudo aquilo que vai importunar no caminho. Suas pernas não vão aguentar, e nós não somos carregadores, nós não somos obrigados e não somos nada, somos guias. Se ficar no meio do caminho, não podemos fazer nada. Não colocamos no ombro, somos guias pertinentes à competência que tenha de nos seguir. Então, quando sintonizamos um guia de uma velocidade menor para uma velocidade maior, como estamos aqui, então precisa ter um guia. Mas na mesma, será o guia de quê? Só de quem se perde na montanha. A competência de profanar um guia
fazê-lo escravo, obediente, fazer cuidar de misérias, fazer cuidar de enganos gigantescos, fazer cuidar de impressões das piores. Então, que guia é este? A terceira vertente, seres curadores. Então, as chagas chamam a cura e a seres curadores, que dentro de seus dons específicos e de fundamento, e no corrimão de sua ação está um prêmio constante e permanente. Vão fazer o possível de tudo aquilo que foi, de todos que estão aqui, de todos, no possível que for, a distância, a dificuldade, e seja o que for, já que aqui é o grande facilitador. Então aqui é um facilitador. Só um facilitador. A velocidade que tratam e trabalham é imensa, porque a própria chaga os chama. São perfurantes nisto, fazem o possível. Só não atingem onde as portas estão fechadas de tal modo que algo diz, não pode entrar. Ou fechamos as portas do que pode entrar, ou travamos a porta, ou enfiamos adjacências na porta que ela não se abre. E aí fazemos dos seres curadores que eles também são obrigados a tirar todas as adjacências e todos os lixos que estão na beira da porta. E de que são isto? De mais do que isto ainda, eles são curadores, não são escravos. Farão o possível disto. E saiba que todo órgão que segrega algo, se a enfermidade é nas profundezas do órgão que segrega algo e traz consequências aqui e lá e tudo, eles vão atuar lá no órgão. E quando levamos anos e anos maltratando um órgão, vai levar um bom tempo para recuperá-lo, porque não há um modo de materializar outro órgão e colocar no lugar. Então é um trabalho conjunto. Aí estamos. Então é sabido pelos seres, todos os seres que estão condizentes a cada um daqui, e todos os nossos intentos com relação a eles, são sabedores disto, e tudo o que é possível disto farão. Mas se aquilo que fizer, se terá propriedade contrária, terá uma objeção. Não. Vamos juntar as mãos. Todo o percurso que traçam desta terra inteira. Quando entram no hospital, entram pela porta. No hospital haverá uma fidelidade
de todo o trajeto. Então não podemos dizer, isto não, o corredor não. Vai passar pelo corredor do hospital, vai entrar no quarto do hospital. Então isso existe uma fidelidade de todos os que trabalham lá, por máximo possível. A fidelidade é esta, aqui é assim. Então fidelidade significa que todos que estão por vós, perto, e de onde estão perto, que demonstram que a fidelidade tem que ser. Então, para quem está aqui, ninguém é soberano, que a fidelidade não seja. A fidelidade é esta. Se temos duas mãos juntas, é uma totalidade. Se temos a intenção junta, é uma totalidade. Se temos uma simplicidade junto, é uma totalidade. Se estamos pequenos, é uma totalidade. Então só o pequeno consagra. Já recordo de algum dia consagrar, porque são grandes, não é? Então a consagração é só quando, dentro do reino maior, tudo maior do que sustenta infinitamente maior. Então, consagramos o maior quando estamos infinitamente menor. Então, para que todos vós, quem está consagrando a si mesmo todos os dias, mais do que a consagração daquilo que é menor pelo maior? O feitio da consagração não é porque nos fazem ficar menor, é porque somos menor, somos o coeficiente da criação e somos sustentados dela, porque é um fundamento. Se sairmos deste fundamento e ficamos grandes, será sustentado grande, até que exploda grande. E o feitio disto é consagrar. E na consagração em todos os milênios, tanto quanto Cristo fez com seus discípulos, e todos os fizeram, o feitio de consagrar o Pai, o Criador, o sustentador, aquilo que tudo concebe, e o Filho, riquíssimo, e o Espírito Santo que diz que muito além do que somos pequenos, existe um mistério que jamais será desvendado, o Espírito Santo. Podemos abaixar as mãos. Então saibam, Senhor, habita-me, quer dizer que é a prerrogativa daquele habita, não que vai habitar um dia. Ele habita porque se não habitasse, não haveríamos de estar, nem ser, nem estar existente, e nem nada. Então se ele não habitar, ele dirá assim, procure um lugar e se faça. Faça-se vivo para sempre.